ensino, para a gente entender. O dom de ensino no Novo Testamento é a capacidade de explicar as Escrituras e aplicá-las na vida das pessoas. Isso evidencia uma série de passagens. Atos 15:35, Paulo e Barnabé estão em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Em Corinto, Paulo permaneceu 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus, conforme Atos 18:11. E os leitores das epístolas aos Hebreus, embora já devessem ser mestres, ainda precisavam de alguém que lhes ensinasse de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Hebreus 5:12. Paulo diz aos romanos que as palavras das Escrituras do Antigo Testamento, para o nosso ensino, que em grego didática lia, foram escritas. Romanos capítulo 15, versículo 4. E escreve a Timóteo que toda a Escritura é útil para o ensino. 2 Timóteo 3,16. Então, qual é o contexto de ensino? Como é um dom de Deus, a capacidade, da própria ação sobrenatural de Deus, de trazer um conteúdo que às vezes é até complexo, mas passar isso de uma forma, que todo mundo consegue absorver. Isso cessou, pessoal? Sim ou não? Não. Continua existindo nos nossos dias. Então, se profecia mudou a compreensão, ensino não mudou nada. Gente, sejamos sinceros, se é para dizer de alguém bom em teologia, Porque qual é a ideia de teologia? Já disse para vocês, quando você pega lá os manuais, a expressão, o conceito de teologia vai ser, a grosso modo, o estudo de Deus, Teologia, estudo, e aí teo, Deus, Então, o estudo de Deus, a grosso modo. Eu tenho uma maneira particular de definir teologia, é minha, tá? Assim digo eu, O que eu acho que é a teologia? Para mim, teologia é o esforço do ser humano de tentar dizer quem é Deus. Ninguém consegue. Você vai para a palavra diz assim: quem que aconselhou ele? Ninguém consegue. Então, assim, tudo que a gente fizer, com o melhor que a gente faça, é um esforço. Mas vamos lá para a gente entender então esse contexto de esforço. Se é um esforço para compreender Deus, para estudar Deus, quem melhor do que o próprio Deus para se autodefinir ou para dizer as questões dele? Ou seja, o melhor teólogo sobre a face da terra que já passou seria o próprio Cristo. Você acha que Jesus ia ter dificuldade para falar dos princípios teológicos que regem sua vida e o seu ministério? Olha, isso aqui é assim, assim, assim. Era isso mesmo, pronto, tudo que ele fosse falar. Então, embora tivesse o maior conhecimento em maior profundidade acerca de quem ele era e do que estava no enredo da sua vida, o discurso de Jesus, do início ao fim do seu ministério, é um discurso o quê? Simples. Simples, irmão. Jesus ensina com os elementos do dia a dia do povo. Jesus fala de água, Jesus fala de terra, Jesus fala de pesca, Jesus fala do dia a dia deles. Imagina um contexto onde se quer falar sobre riqueza. Quais os elementos que na nossa mente vêm para falar sobre riqueza? Vamos pensar? Ouro, A gente traz uma ideia de riqueza. Mas o que? Dinheiro, pedras preciosas. A gente não traz essa ideia de quê? Olha que coisa legal. Quando você vai ler Apocalipse fala da Nova Jerusalém, fala desse lugar maravilhoso, e diz que lá as ruas são de ouro. Diz que o mar é de cristal. Quem aqui, seja sincero, já se pegou enxergando as ruas de ouro e o mar de cristal na Nova Jerusalém? Você já fez isso? Já? E se eu te disser que não tem isso lá? Pastor, como que não tem? Se a Bíblia está dizendo que tem? Olha só, para a gente entender. Qual é a compreensão que a gente tem
quando a gente vai ler a palavra, ela diz assim: aquilo que olhos não viram, ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, são essas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Você já viu ouro? Já. Você já viu pedra preciosa? Já. Então como que vai ter isso no céu? Se o que tem lá a gente ainda não viu, não ouviu, nem jamais chegou ao conhecimento humano. Amém. Tá, pastor, e como que a gente faz então para poder resolver a parada aqui? Ué, a mensagem de um conteúdo profundo e denso precisava vir do jeito mais facilitado possível. E qual é a ideia que está por trás desse texto? É mostrar que aquilo que existe na eternidade é esplendoroso, é glorioso, Aleluia. é de estimadíssimo valor. Sendo assim, vou traduzir isso de um jeito que eles consigam entender. Ó, o que tem valor para vocês é o quê? Ouro? Então é de ouro. A rua você vai pisar no que é. O que tem valor para você aqui na terra, lá é o estrado dos seus pés. Mas entenderam o contexto? Então, o que a gente vai precisar fazer? Todas as vezes, paixão, todas as vezes, meus amores, todas as vezes que nós formos estudar a palavra, nós precisamos ter a consciência de quem é o interlocutor. O interlocutor é alguém que está inspirado pelo próprio Deus ali, trazendo um discurso que facilita o entendimento de quem o ouve. Então, por esse motivo, foi usada as estratégias de diálogo com aquele discurso. Como que você trabalha os princípios de uma vida judaizantes, fazendo todo sentido para eles, e quer trazer as aplicações desse ensino, sem que nos faça entender qual é o contexto histórico da época. Ontem o Rafa, ministrando, falou sobre corvos. Se ele não vai lá em Levítico para falar sobre corvos, 90% da igreja apoiava no que ele estava dizendo aqui. Então, em cada contexto da apresentação da palavra, nós vamos precisar nos valer desse entendimento. Agora, o dom do ensino que a gente está trazendo aqui, ele não apenas existiu no passado, quanto existe no presente, esse dom do Espírito Santo de Deus. E a maneira fácil de se contemplar esse dom é verdades às vezes complexas, traduzidas para o dia a dia da igreja de uma maneira de entendimento facilitado. É o sujeito que tem uma habilidade que você diz assim: gente, como que um cara consegue explicar um negócio difícil desse jeito? Eu citei quando a gente estava fazendo aquelas listinhas dos dons, aqui trabalhando aquelas 5 listas de dons que a Bíblia nos trouxe. Eu citei para vocês que eu tinha uma professora de matemática que era formidável, só que tadinha, eu não conseguia explicar nem para ela, porque ela era tão inteligente, mas tão inteligente que a gente não absorvia o que ela estava explicando, mas ela não era do information, não era, mas ela ia no quadro e explicava como que resolvia o trabalho lá, a questão, enquanto eu ainda estava copiando aquele monte de forma, aquele monte de coisa. Ela pegava esse lado do braço assim, apagava, falava assim: mas tem um jeito mais fácil de fazer. E aí eu pensava: por que já não começa com o mais fácil, Porque eu só quero esse na vida, Mas eu ficava imaginando depois a mente dessa mulher, Quando eu fui fazer seminário, eu vivi algumas realidades com alguns professores em especial. Por exemplo, o professor que deu aula de hebraico, ele era aluno um semestre antes de me dar aula. Um semestre antes. O que aconteceu? Ele fez a aula, ele ainda estudava no seminário. Ele fez a aula com um aluno, com o professor, e o professor chegou à seguinte conclusão: a partir da próxima turma, você que vai dar aula no meu lugar. Eles combinaram isso na estrutura do seminário, e ele, como aluno ainda, passou a dar aula de hebraico. Ele nem tinha se formado pastor ainda, e ele passou a dar aula de hebraico. Eu acho que o professor anterior estava doido para se aposentar. Eu acho que a vida inteira dando aula no seminário, era só ele,
achou um menino prodígio. E aí eu lembro que eu fui fazer a aula, ele era um semestre depois, já com esse que era aluno. E aí era incrível, porque em algumas horas você estava junto com ele como aluno no seminário, né? Mas em outras ele era só professor. E aí a gente falava assim, mas professor, o senhor tem que ter paciência com a gente, porque não dá para saber dessas coisas. E ele falava de uma tranquilidade sobre aquela língua, ia traduzindo aquilo para o nosso dia a dia. Ou seja, tem pessoas que você olha e diz, não, esse aqui tem uma vocação específica, tem um chamado específico, isso aqui não é difícil com ele, para ele é tranquilo isso aqui, vai. Então a gente precisa admitir isso. Agora vamos lá, nós trabalhamos